Olá, amigos, bem-vindos! Você já se perguntou qual foi o movimento mais bombástico desta janela de transferências? A temporada 2025-26 já começa com um mercado de transferências que virou o futebol europeu de cabeça para baixo. Negócios inacreditáveis, rivalidades reacendidas, milhões investidos, retornos inesperados e decisões que ninguém entendeu. Se prepara, porque essa viagem vai ser longa. Da Inglaterra à Itália, da Espanha à Alemanha, passando por Portugal, Holanda e até a Arábia Saudita e Turquia. Este ano, o roteiro foi escrito por dois rivais eternos, Arsenal e Tottenham. A pergunta que divide Londres é simples: quem venceu a guerra das transferências? Os Gunners de Mikel Arteta decidiram que quase não basta mais. Depois de tantas temporadas batendo na trave, era a hora da revolução. No gol, o retorno de Kepa Arrizabalaga, agora como reserva. Na defesa, o jovem Christian Mosquera, vindo do Valência. No meio-campo, uma transformação total. Martin Zubimendi, 70 milhões de euros da Real Sociedad, e Christian Nørgaard, 11 milhões, para dar equilíbrio e qualidade. Mas o grande golpe veio no ataque. Victor Gyökeres, máquina de gols no Sporting, quase 100 gols em 2 temporadas, contratado por 65 milhões de euros. A referência que faltava desde Aubameyang, ou talvez desde Van Persie. Não parou por aí. O Arsenal roubou de rivais da cidade o talento Noni Madueke, ex-Chelsea, 56 milhões de euros. Criatividade e imprevisibilidade pela faixa. E depois, a humilhação suprema. O Tottenham estava prestes a fechar com Eberek Eze, meia do Crystal Palace. Negócio praticamente feito. Até que o próprio Eze ligou para pedir que o Arsenal o contratasse. Resultado, 70 milhões, novo camisa 10 dos Gunners e gosto amargo para os Spurs. Como se não bastasse, no fim da janela, Arteta ainda levou Piero Hincapié, que parecia certo no Tottenham. Um duplo, aliás, triplo golpe. Eze, Madueke e Hincapié. Mensagem clara: o Arsenal não é mais promessa. É potência, e agora quer vencer como grande. Os Spurs, no entanto, não ficaram parados. Sem seus principais alvos, responderam com escolhas ousadas. Xavi Simons aposta no futuro, Mohamed Kudus do West Ham, drible e potência pura. Kolo Muani emprestado pelo PSG, após quase fechar com a Juve. O colosso João Palhinha vindo do Bayern, volante que transforma qualquer equipe. Mercado ousado, mas com uma perda dolorosa. Heung-min Son, ídolo, herói da Europa League, decidiu encerrar carreira no El AFC. Resultado: Londres está dividida. De um lado, Arsenal faminto pelo título. Do outro, Tottenham que aposta nos jovens e chora a saída de seu ídolo. O próximo North London Derby? Vai ser guerra. No Chelsea, a regra é clara: o clube nunca para de comprar. Elenco gigante, mais de 200 jogadores sob contrato. E mesmo assim, os Blues seguem contratando sem parar, como se o Stamford Bridge fosse um canteiro de obras eterno. O grande destaque foi João Pedro, 63 milhões, contratado no meio do Mundial de Clubes. Estreia de cinema, gol no Palmeiras, 2 no Fluminense e outro no PSG na final. Começo arrasador que faz sonhar com o 9, que a seleção procura há anos. Depois, foi a vez da Joia Estevão, 34 milhões mais bônus. Apenas 20 anos, mas já capaz de inflamar a torcida. E não parou aí. Jamie Bynoe Gittens, do Borussia Dortmund, 56 milhões de euros. Alejandro Garnacho, do Manchester United, 45 milhões de euros, buscando revanche. E o jovem Liam Delap, destaque no Ipswich. Enquanto contratava, o Chelsea também vendeu como ninguém. 14 saídas e mais de 330 milhões de euros em caixa. Resumo: um mercado sem freio. O clube segue sendo um laboratório gigante, capaz de formar um time estelar, ou um mosaico incompleto. Depois de uma temporada para esquecer, com Rubem Amorim no banco, o United mudou, de novo, a cara do ataque. Matheus Cunha chegou do Wolverhampton por 74 milhões de euros. Brian Mbeumo, do Brentford, por 75 milhões de euros. Benjamin Šeško completou o trio por 76 milhões de euros para o comando de ataque. Mas os problemas estruturais permanecem. Luke Shaw, improvisado na defesa, Maguire, ainda titular e tropeços logo no início.
No gol, a aposta é o jovem Seny Lemens, jogado direto na fogueira. Resumo, muito investimento, nomes bons, mas parece insuficiente para resolver tudo. Os torcedores do Liverpool pediram reforços por anos. Agora, os Reds fizeram um mercado de videogame. Antes, porém, saídas dolorosas. Adeus a Trent Alexander-Arnold, bandeira e símbolo. Despedidas também de Luiz Dias de Harvey Elliott, vendido ao Aston Villa, e até de Darwin Núñez, rumo ao Al Hilal. Parecia o início de uma fase de retrocesso. Mas não. O Liverpool reagiu com força inédita. Jeremy Frimpong, 40 milhões de euros, um trem de volta à direita. Milos Kerkez, 46 milhões de euros. Revelação do Bournemouth pela esquerda. Giovanni Leone, zagueiro joia do Parma. Hugo Ekitike, atacante do Frankfurt, por 95 milhões de euros. E a estrela máxima, Florian Wirtz, puro talento do Bayer Leverkusen e da seleção alemã, entrando no top 10 das transferências mais caras da história. E quando parecia suficiente, veio o estrondo final. Alexander Isak. Negociação longa e difícil com o Newcastle, mas no último suspiro, os Reds assinaram o cheque. 144 milhões de euros. Recorde absoluto do clube. Com bônus, pode virar o terceiro jogador mais caro da história, atrás apenas de Neymar e Mbappé. Resultado: o Liverpool não é mais azarão. É candidato ao trono da Inglaterra e da Europa. O ciclo do City, que escreveu páginas inesquecíveis, parece ter chegado ao fim. Saíram nomes que fizeram história. Kevin De Bruyne, agora no Napoli, Ilkay Gundogan, rumo ao Galatasaray, e Ederson, que escolheu o Fenerbahçe. 3 pilares do City que não estão mais lá. E como reagiu Guardiola? Com pragmatismo e audácia ao mesmo tempo. No gol, chegou Gianluigi Donnarumma, com apenas 26 anos, mas já considerado por muitos o melhor goleiro do mundo. Custou apenas 30 milhões ao PSG. Um negócio absurdo. Na defesa e no meio, nomes menos badalados, mas interessantes. Ryan Ait-Nouri, lateral esquerdo do Wolverhampton, e Ryan Cherki, talento bruto, possível joia escondida da janela. Para o meio, também veio Tijani Reinders, do Milan. Contratação discreta, mas eficiente desde os primeiros jogos. O maior choque foi a saída de Jack Grealish, emprestado ao Everton. Livre de Pep, brilhou com 4 assistências em 2 jogos. O City não é mais o mesmo time brilhante, mas segue sem aceitar a ideia de cair. A Série A já foi o centro do mundo. Hoje, no mercado 2025-26, a realidade é outra. Enquanto a Premier gasta sem limites, a Itália se vira com orçamentos menores, atrás de oportunidades e apostas. Mas boas histórias não faltam. Napoli, saídas, apostas e um sonho inesperado. O mais caro foi Sam Belkema, zagueiro do Bologna, por 31 milhões. Chegaram também Noah Lang, o Neymar holandês, o centroavante gigante Lorenzo Luca da Udinese e o retorno por empréstimo de Rasmus Højlund, ex-United. Mas a grande notícia foi a saída de Victor Osimhen, comprado pelo Galatasaray por 75 milhões. O Napoli surpreendeu. Contratou Kevin De Bruyne de graça após sair do City e manteve Antônio Conte, que parecia ir para a Juve. Um reforço e uma permanência que mostram claro: o Napoli não pretende abdicar. Milan. Veteranos, jovens e novos desafios. O Milan apostou em uma mistura de juventude e experiência para redesenhar sua identidade. Ardon Jashari, meio-campista suíço. O mais caro da Série A. Christopher Nkunku do Chelsea. E o golpe nostálgico, Luka Modric, aos 40 anos, comandando o meio com classe eterna, Samuel Hitti, ex-Torino, regista moderno para crescer ao lado dos veteranos. Na defesa, Cone de Winter, do Genoa, sólido e promissor. Na saída, um adeus pesado. Theo Hernandes foi para o Al Hilal. No lugar chegou Pervis Estupiñán do Brighton. Mercado do Milan mistura futuro e presente. Jovens, craques prontos e Modric, que aos 40 ainda dita o ritmo. Inter, mercado modesto, mas com apostas. A Inter precisava renovar o elenco, mas grandes contratações não vieram. Destaques: Luiz Henrique, 23 milhões, visto no Mundial de Clubes. Empréstimo de Akanji, útil mas não decisivo.
Aposta surpresa em Andy Ioan Boni, jovem centroavante do Parma. Físico e potência para crescer. Meio-campo reforçado com Andy Diouf e Petar Sutic. A surpresa maior, no entanto, foi a saída. Benjamin Pavard, emprestado ao Marselha com opção de compra baixa. Juventus. Reforços inteligentes. A Juve não fez loucuras, mas foi certeira. Confirmou Nico Gonzalez e Francisco Conceição, já no elenco. Emprestou Nico ao Atlético de Madrid, com opção de compra. Trouxe Lois Openda, do Leipzig, por empréstimo com obrigação de compra. E um dos melhores negócios, Jonathan David, artilheiro do Lille, de graça. Além da aposta, Edon Zegrova, ponta kosovar, 15,5 milhões. Campanha sem show, mas sólida. Juventus competitiva sem gastar demais. Atalanta, a filosofia de sempre. O clube segue seu modelo: comprar jovens, valorizá-los, vendê-los caro. Vendeu Matteo Retegui ao Al-Qadsiya por 68 milhões. Com o dinheiro contratou Odilon Kosunou, do Leverkusen, Kamaldin Sulemana, do Southampton. Nikola Krstovic, centroavante do Lecce. Além disso, a novela Ademola Lookman. Queria sair, ficou. Resta saber se terá a mesma fome. Real Madrid, precisão cirúrgica. Poucos mais certeiros. Trent Alexander-Arnold, antecipado por 10 milhões. Dean Huijsen, do Bournemouth, 62 milhões. Franco Mastantuono, do River Plate, 45 milhões. Com Xabi Alonso no comando, um mosaico de qualidade e futuro. Barcelona. Sobrevivendo às dificuldades. Seguindo com problemas financeiros, o Barça foi modesto. Goleiro Joan Garcia, do Espanhol, 25 milhões. Jovem Rooney Bardi, aposta barata. Empréstimo de Marcus Rashford após bom semestre no Aston Villa. Saiu Íñigo Martínez rumo à Arábia Saudita. Barça segue em reconstrução, equilibrando competitividade e sobrevivência. Atlético de Madrid, revolução à la Simeone. Vários veteranos saíram. De Paul para Miami, Saúl e Samuel Lino para o Flamengo, além de Reinildo, Witzel, Riquelme e Correa. Mas chegaram Thiago Almada, vindo do Botafogo e Lyon, Giacomo Raspadori, do Napoli, David Ranco, do Feyenoord, Alex Baena, do Vila Real, Johnny Cardoso, ítalo-brasileiro, Nico Gonzalez, emprestado da Juventus. Um Atlético menos operário e mais criativo, mas com a mesma garra do Cholo. Bayern Munique. Jonathan Tah, do Leverkusen, por 2 milhões. Luiz Dias, do Liverpool, 70 milhões. Nicolas Jackson, empréstimo do Chelsea. 17 milhões mais obrigação de 65 milhões. Saíram Kingsley Coman para a Arábia, Thomas Müller para o Canadá, Eric Dier para o Mônaco. Ambição e risco como nunca. Borussia Dortmund. Segue filosofia, vender craques, comprar jovens. Destaque: Jobe Bellingham, irmão de Jude, por 30 milhões. Vieram também Chukwuemeka e Fábio Silva. Bayer Leverkusen. Do sonho ao pesadelo. Saídas: Wirtz e Frimpong, Liverpool, Xabi Alonso, Real Madrid, Xhaka, Sunderland, Radek, Mônaco, Boniface, Werder. Chegadas: Malik Tillman, 35 milhões. Loic Badé, Jarel Quansah, Lucas Vasquez de graça. Chamaram Erik ten Hag, mas foi demitido após 2 jogos, colapso completo. PSG e Ligue 1. Poucos movimentos. Saída de Donnarumma, entrada de Lucas Chevalier, 40 milhões. Zagueiro Ilias Zabarni, 63 milhões do Bournemouth. Time já pronto, campeão da Champions, finalista do Mundial de Clubes. Sporting perde Gyökeres, contrata o colombiano Luis Suárez do Almeria. Benfica vende Di Maria e Florentino, compra Richard Rios do Palmeiras, 27 milhões. Porto surpreende com o retorno de Gabri Veiga e até Luke de Jong, registrado como jogador de handball para evitar vazamentos. Fora da Europa tradicional. Turquia explode. Osimhen, Sané, Ederson, Gundogan no Galatasaray. Arábia desvia João Félix, destino era o Benfica, para o Al Nassr, ao lado de Cristiano Ronaldo. E agora, eu pergunto para você, qual foi a transferência mais surpreendente ou mais decisiva deste mercado 2025-26?
Dito isso, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. Obrigado e até a próxima!